Estamos hoje aqui para falarmos um importante assunto sobre os biomas brasileiros. Nossos biomas, antigamente na escola, a gente falava muito de vegetação e clima. O que acontece hoje? Hoje a gente acaba tendo a junção desses dois tópicos, da vegetação e do clima. Porque a gente vai ver que o nosso bioma ele depende de vários aspectos. Depende da vegetação, do clima, da hidrografia, do solo e do relevo. Então guardem bem esse aspecto aí, que é extremamente relevante na hora de você resolver uma questão. Lembrando que lá no nosso Instagram, Professor Rodrigo Miller, Super Dicas, a gente já deixou um tópico interessante que trata da questão dos biomas, onde vai ter um mapa, onde a gente faz alguns comentários importantes. Bem, vamos para a nossa primeira questão. Analise as afirmativas abaixo e classifique-se como verdadeiro ou falso. Primeiro, o bioma é uma grande área ecológica que interliga a vida animal e vegetal e é influenciado por diversos fatores. Correto. Acabamos de falar ali que 5 fatores fundamentais estão ligados nessa questão do bioma, que é relevo, vegetação, hidrografia, solo e a questão do clima. Então, esses 5 fatores, isso é uma junção. Então, para mim ter um bioma, ele vai acabar tendo relação com esses 5 tópicos. Importante a gente lembrar, importante a gente conseguir entender a importância de cada um deles e até mesmo decorar o que cada um faz parte. Um bioma é um conjunto de um ecossistema caracterizado principalmente por vegetação dominante e clima característico. Correto. É aquilo que a gente falava há uns 10 anos atrás, a gente trabalhava muito a questão do domínio morfoclimático, né? O que era esse domínio morfoclimático? Que era a questão da vegetação e do clima. Então, eu tenho uma vegetação, por exemplo, eu tenho uma caatinga da vida, ela vai ter um clima característico, que é o clima semiárido. Então, esse aspecto é importante. Então, a gente vai saber que a gente tem 5 fatores que fazem parte do bioma, mas 2 são determinantes, que é a vegetação e o clima. Os principais biomas brasileiros são Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. Correto. Então, esses são os nossos principais biomas. A Amazônia, que é o nosso maior bioma, né? E aí a gente tem o Pantanal, que acaba sendo menor. Ah, professor, eu já li que alguns aspectos ele traz as pradarias. Sim, alguns autores trabalham também esse 7º bioma, que seria as pradarias, que está, digamos, num complexo juntamente com a questão dos pampas, a região sul do Brasil. Certo? Mas os principais biomas, aqueles autores mais, mais trabalhado na hora da prova, na hora dos exercícios, vão trabalhar esses 6 tipos de bioma que a gente viu aí. Quarta alternativa, não existe limites rígidos entre um bioma e outro, mas sim áreas de transição. Exato. Não vai ser, termina aqui um bioma e aqui começa outro. Não. A gente vai ter uma área de transição. E aí a gente tem um exemplo muito clássico que é o seguinte. Em parte da região Nordeste, a gente tem a caatinga, que é uma vegetação espinhenta, galhos retorcidos e tal. Só que logo na porção oeste, já em parte dos estados lá, principalmente do Maranhão, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar partes da floresta amazônica. E isso aí no meio a gente vai ter uma área de transição, que são as chamadas matas dos cocais. Lembra lá das matas dos cocais no colégio? É uma área de transição, representada pela canaúba e o bamaçu. Então não existe limite. O que a gente tem nada mais é que áreas de transição. E aí, no caso, a gente está falando das matas dos cocais. Então, essa é a nossa primeira alternativa. A gente tem as 4 verdadeiras. A gente sabe que o bioma é influenciado por diversos fatores. Esses fatores predominantes são quem? O fator predominante que a gente tem que levar para a prova, os 2 é aqui, ó, vegetação e clima. Ah, mas são diversos fatores? São diversos fatores, são 5 fatores. Mas os predominantes é vegetação e clima. Os nossos principais biomas. E não existe limite. Então, vai ter, não é um limite rígido, vai ter uma área de transição. A gente passa de uma região mais seca para uma região mais úmida. Certo? Próxima alternativa. Uma pessoa decidiu aproveitar suas férias e visitar 6 cidades para conhecer de perto os biomas brasileiros. O percurso realizado está representado no mapa a seguir. Então aqui a gente tem o mapa que representa esses 6 biomas, o mapa do Brasil. O que é interessante a gente saber? A gente tem que ter aquela foto, aquela imagem guardada dos biomas brasileiros. Então aqui a gente tem um mapa,
Lá no Instagram, no nosso Instagram, foi postado um mapa já com as devidas identificações. Esse mapa é aquele mapa que eu tenho que imprimir, que eu tenho que deixar ali toda hora, eu vou estar olhando. Lembre-se, como é que eu estudo geografia? Pô, se eu vou estudar 50 minutos, 1 hora hoje de geografia, 50 minutos eu vou ler e resolver exercícios. Os últimos 10 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou ficar analisando o mapa. Pô, aqui então eu tenho o quê? Aqui eu tenho os Pampas, aqui eu tenho a Floresta Amazônica. Por quê? Porque na hora da prova, na hora do exercício, a hora que eu fechar o olho, eu tenho que conseguir identificar esse mapa. Eu tenho que ter esse mapa na minha memória para me resolver a questão mais facilmente. Então vamos lá. Esse número 1 é os Pampas. Tá? O número 1 é os Pampas. O número 2 vai ser a Mata Atlântica. Toda essa área aqui é a área da Mata Atlântica. Um bioma bastante castigado desde a época da colonização dos portugueses, pela retirada do pau-brasil e tal. Aqui o 3 a gente vai ter o Pantanal. E aí a gente tem o Pantanal e os Pampas, eles são os 2 menores domínios morfoclimático. A maior parte dos autores já trata o Pantanal como o menor domínio morfoclimático. Certo? Então, mais uma informaçãozinha para a gente somar. Esse 4, que é a parte central do Brasil, vai ser o Cerrado. O 5 lá vai ser o quê? Vai ser a Caatinga. E o 6 vai ser a nossa área da Floresta Amazônica. Então, aí ficou facilmente identificado qual? Aqui, ó, a letra C. Então, a letra C, ela vai acabar identificando o quê? A nossa resposta. Pampa, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Amazônia. Então veja que aqui a gente tem que ter um conhecimento e ele ainda podia fazer mais. Na hora da prova, ele simplesmente, em vez dele colocar um número, ele poderia colocar a capital de um estado. Por isso que eu digo, mapa político do Brasil, para quem vai prestar um concurso, ele tem que estar em condições de eu fechar o olho e conseguir identificar. Certo? Então aí nós temos a letra C. Próximo. O bioma cerrado é considerado, por sua extensão, o segundo maior bioma. Ó, o segundo maior bioma. E uma rica savana em biodiversidade. Sobre o cerrado, analise as afirmações abaixo. Vamos lá. Eu tenho que saber estudar. Se ali ele fala que o cerrado é o segundo maior bioma, eu tenho que parar e pensar, qual é o maior bioma? O maior bioma é a floresta amazônica. Muito bem, eu vou ali em cima nesse exercício aqui e já faço essa anotação. De modo que a hora que eu ler esse exercício, eu já sei os 2 maiores. Aí vamos lá, as informações do cerrado. O solo é pobre em metais e bastante básico e apresenta pouca matéria orgânica. Vamos lá. O solo do cerrado é um solo com alto índice de acidez. Por isso que lá no cerrado a gente tem intensamente o trabalho do calcário, da utilização do calcário para diminuir essa acidez. E essa acidez, entre os motivos que leva a gente a ter esse índice de acidez, a gente pode citar uma grande quantidade de ferro e alumínio, principalmente. Né? Tem outros metais? Tem, mas esses 2 eles vão se fazer bastante presente. Então o solo do cerrado ele não é pobre em alumínios. Então essa informação é pobre em metais, ela está errada. Ela não é pobre em metais, ela tem uma quantidade grande de metais que causa essa acidez do solo, principalmente de ferro e alumínio. Então a letra 1, a opção 1, né? A letra 1 fica difícil. A opção 1 está errada. Segundo, sua vegetação é densa, caracterizada pela presença de árvores de grande porte. Vamos lá. O cerrado tem árvores de grande porte? Não. O cerrado ele tem árvores de pequeno e médio porte. Professor, o que é pequeno e médio porte e árvores de grande porte? Quando a gente fala em uma vegetação arbórea, a gente fala em árvores de grande porte, que é a Mata Atlântica, que é a Floresta Amazônica, que é a Mata das Araucárias. Isso aí é áreas de grande porte. Agora, quando eu falo em cerrado e caatinga, eu falo da vegetação herbácea, dos arbustos, árvores de pequeno porte. Então, essa aqui está errada, certo? 3. A caça ilegal e o tráfico de animais são problemas que afetam o bioma devido à sua grande diversidade. Pô, aqui ficou fácil, ó. Na própria alternativa, eles já falam a rica savana em biodiversidade. Ali ele só trocou ali, ó, grande diversidade, caça ilegal e tráfico de animais. Essa aqui está correta. Informação correta em relação ao cerrado, caça ilegal e o tráfico de animais. E aí a gente tem a onça,
a onça-pintada, do próprio jacaré para o couro, para a indústria ali, de roupas, de bolsas e tal. E a última, seu clima é quente e é marcado por estações secas e chuvosas. Correto. Secas e chuvosas. A gente vai ter uma estação mais seca e vai ter uma estação mais chuvosa. Tanto que, para quem estudou, vai lembrar um pouquinho que a planície do Pantanal ela tem uma época de enchente, que a gente tem que levar o gado para a parte mais alta, e tem uma parte que a água fica mais baixa, a chamada charaés, que são as enchentes do Pantanal. Né? Então é característico isso, uma estação seca e outra chuvosa. É uma característica do clima de lá do Cerrado, que é o nosso clima tropical continental. Certo? Então aí estava correta a opção 3 e 4, sendo que para nós ficaria a letra C. Lembre-se, o cerrado é uma vegetação herbácea de arbustos, não é de árvores de grande porte. Próximo. A Caatinga ocupa uma área da região nordeste do Brasil. Isso aqui informação importante. A Caatinga, região nordeste. Sobre as principais características do bioma é incorreto informar. Senhores, a gente estuda, a gente se prepara para um concurso, a gente não pode errar uma questão porque simplesmente eu esqueci o que ele estava perguntando. Então, por isso eu vou lá e já sublinho exatamente o que ele quer saber. Ele quer saber o incorreto. Então, vamos lá, vamos achar o incorreto. Primeiro, o bioma passa por curtos períodos de seca e por isso sua vegetação perde as folhas, os galhos tornam-se esbranquiçados e muitas plantas apresentam espinhos. Essa alternativa aí ela está assim, ó, digamos que 90% dela está correta, tá? Vamos voltar nela depois aí a gente completa. Por adaptações às condições climáticas, o bioma apresenta plantas xeromórficas, certo? O que são plantas xeromórficas? São as chamadas plantas xerófitas. São aquelas plantas que resistem à seca, são plantas que resistem a uma pequena quantidade de água. E o exemplo clássico é os cactos. O cacto não precisa de muita água. Então essa opção aqui ela está correta. Por quê? Porque a gente tem as plantas xeromórficas, plantas xerófitas, como alguns trabalham. O solo é pedregoso e raso, por causa das elevadas temperaturas e os longos períodos sem chuva. Bom, veja bem, o solo é pedregoso e raso? Sim, a Caatinga é caracterizada por um solo pedregoso e raso. Professor, o que seria um solo raso? O solo raso é aquele solo que quando a gente vai cavar, a gente crava a pá, praticamente a gente consegue tirar ali uma folha de pá, como se chama, né? Porque o resto é muito duro, certo? Isso é um solo raso. Isso aí impossibilita o quê? O plantio de diversos produtos, porque a gente sabe que não tem como a raiz acabar indo buscar a umidade. Então isso é um solo raso. Característica clara do Nordeste, claro lá da Caatinga. E aqui ele fala longos períodos sem chuva. Veja bem, aqui ele falava em curtos períodos de seca. Pô, essa aqui eu sei que está certa, certo? Isso aqui está certo. Depois a gente vai debater lá em cima. Depois a gente tem a última ali, ó. A flora da Caatinga apresenta características típicas para a sobrevivência no ambiente, como casca de árvore grossa, folhas pequenas, raízes tuberosas. Certo, raízes tuberosas, por quê? Porque essas raízes elas precisam procurar água. Então aqui está correto, raízes longas, certo? Um ponto interessante que a gente tem que perceber é o seguinte, nessa letra A ele falou assim, o bioma passa por curtos períodos de seca. Não, a gente sabe que o Nordeste ele passa por longos períodos de seca. E aí a gente não pode deixar de falar o seguinte, essa seca ela é causada pelo quê? Pelo Planalto da Borborema. Lembra do Planalto da Borborema, lá no Nordeste? Que ele barra o avanço da massa de ar para o interior. Porque você vai lembrar que a Caatinga ela está em qual subdivisão do Nordeste? A Caatinga ela predomina lá naquela subdivisão do Sertão, onde a gente tem muito problema com falta de chuva, certo? Então, na Caatinga, lá no sertão, a gente tem longos períodos de seca. Então, essa aqui está incorreta, certo? Algumas informações a mais que eu tenho que citar aí. A Caatinga, por ela perder as suas folhas, ela é chamada de caducifolha. Caducifolha, porque ela perde as folhas, porque a gente sabe que a vegetação ela faz a sua transpiração pelas folhas. No momento que eu não tenho água, não tem porque está fazendo transpiração, certo? Então, esse é interessante. Apresenta espinhos. Aí a gente vai lembrar, desde aquela época dos filmes, do Lampião,
do pessoal do exército que posa naquela região, posta foto lá, que são roupas de couro. Por quê? Porque a vegetação apresenta muitos espinhos. É o exemplo clássico do cacto. E por último, informação que dá para acrescentar aí, a caatinga é conhecida como a mata branca. Por quê? Porque no momento que ela vai perdendo as folhas, que ela é muito seca, ela não tem uma vegetação muito verde, certo? Por isso que ela é chamada de mata branca. Um detalhe só que a gente não pode deixar, não pode ser surpreendido é o seguinte, senhores. Quando ele fala em sertão, quando ele fala em caatinga, a gente tem longos períodos de seca. Lá no teste, lá no exercício, ele fala, o Nordeste tem longos períodos de seca. Errado. O Nordeste ele tem uma má distribuição de chuva, ele não tem um longo período de seca, certo? Aonde tem um problema de chuva é aonde? É na região da Caatinga, é na região do sertão. Porque a gente sabe que no agreste, na zona da mata, a gente tem ocorrência de chuvas. Então a gente tem que tomar cuidado do jeito que ele coloca lá na questão para nós. Senão eu vou ler que no Nordeste, no Nordeste sofre com a chuva ao longo de toda a região. Isso aqui está errado, o professor falou que não chove. Não é bem por aí. Não chove aonde? Não chove na Caatinga e não chove no sertão. A nossa última questão de hoje. O menor bioma brasileiro está localizado entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apresenta clima tropical continental e vegetação marcadas por gramíneas, árvores de médio porte e plantas rasteiras. Trata-se de uma das maiores planícies inundáveis do mundo, sendo chamado de Reino das Águas. O bioma, com essas características e que foi considerado reserva biosférica e patrimônio natural do Brasil, é um Pantanal. Questãozinha bem tranquila. São questões que a gente bateu aqui, falamos do clima tropical continental, falando das árvores de médio porte, certo? O Pantanal ele se encontra numa grande planície alagada. Alagada por qual rio? Alagada pelo rio Paraguai. Lembra que a gente tem 2 períodos lá, 2 estações, uma seca e outra chuvosa. Por que Reino das Águas? Porque a gente tem uma grande variedade de rios, principalmente o rio Paraguai, certo? E localiza-se lá no estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um ponto interessante, quando a gente fala de localização, eu tenho 2 maneiras de estudar a localização dos biomas. Ou é lendo, decorando Mato Grosso do Sul, ou é mentalizando aquela fotografia do mapa. E aí, por isso que eu digo para vocês a importância do estudo do mapa para a geografia do Brasil, para conseguir depurar esse tipo de questão facilmente, certo? Então aí fica a importância e fica aquela dica. Sempre dedique um tempo para acabar estudando a questão dos mapas, quando eu estou falando de geografia, certo? Por hoje era só. Lembrando, esse assunto a gente já deixou uma dica lá no nosso Instagram, Professor Rodrigo Miller Super Dicas. Segue no Instagram, deixa lá a sua sugestão para o próximo assunto para a gente vir trazer aqui, seja de aulas que a gente vai começar a montar pequenas aulas, sejam de resolução de questões, mas deixe seu assunto. E não deixe de curtir lá o nosso canal no YouTube, Super Dicas, Professor Rodrigo Miller. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para estar sempre recebendo a novidade que a gente vai estar largando. Ontem a gente deixou um vídeo, hoje já estamos deixando outro, para aproveitar todos essa gama de conhecimento que a gente tenta passar e tenta possibilitar. Compartilhe com seus colegas para a gente ter mais gente tendo acesso ao canal, fazendo com que o canal cresça e cada vez mais eu fique motivado para estar trazendo material novo para vocês e vocês conseguindo aproveitar da melhor maneira possível esse material que é disponibilizado, certo? Então, nos siga no Instagram, se inscreva no canal e vamos lá, até a nossa próxima dica.